Graça e paz, queridos, um bom dia da parte de Deus, que a graça do Senhor Jesus esteja te alcançando nesta manhã, que o infinito amor de Deus, que a sua infinita bondade seja derramada sobre a tua vida. Já parou para agradecer a Deus hoje pelo dia que Ele está te concedendo, por mais uma oportunidade de viver momentos incríveis na presença do Senhor, momentos de dificuldades também, e por que não, de lutas, mas com a certeza de que o nosso Deus, Ele é um Deus bom, um Deus poderoso, um Deus que cuida de nós, um Deus que luta por nós, não importa quem se levante contra nós, não importa quem faça pouco caso de nós, se somos servos de Deus, se somos ovelhas do bom pastor, né? O Senhor cuida de nós. Ele é aquele protetor, é aquele Deus provedor, um Deus que em todo tempo se levanta em nosso favor. Então eu quero que você hoje separe esse tempo para meditar comigo, refletir comigo na boa palavra de Deus. Hoje nós vamos ler mais uma vez no livro de 1 Samuel. 1 Samuel está no Antigo Testamento, no Velho Testamento. E nós vamos ler do capítulo 25, verso 9, 10 e 11. E depois nós vamos lá para o verso de número 38, para a nossa meditação nesta manhã. Então não deixe de abrir a palavra de Deus para você meditar comigo nela hoje. Primeiro livro de Samuel, capítulo 25, versículo 9, diz o seguinte: os rapazes transmitiram essa mensagem a Nabal em nome de Davi e esperaram pela resposta. Resposta de Nabal: quem é esse Davi? Perguntou-lhes Nabal: quem é esse filho de Jessé? Pensa que é. Hoje em dia há muitos servos que fogem dos seus senhores. Devo pegar o meu pão, a minha água, a carne dos animais que abati para tosquiadores e entregar a um bando que vem, não se sabe de onde? Versículo 38 diz assim: passados cerca de 10 dias, o Senhor feriu e ele morreu. Passados cerca de 10 dias, o Senhor o feriu e ele morreu. Palavra de Deus, momento de refletir na palavra de Deus. Eu quero que você pense comigo sobre a responsabilidade, sobre o respeito que nós precisamos ter, a consideração que nós precisamos ter e não desdenhar das pessoas sem mesmo conhecê-las. Vamos orar? Pai querido, nós louvamos o Teu nome, Senhor, por esta manhã, pela oportunidade, pelo privilégio de estar falando contigo nesta hora. Eu te peço, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe a vida de cada um dos Teus filhos que estão, ó Deus, comigo, meditando na Tua palavra nesta hora. Fala conosco, nos dê a Tua paz, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero meditar com você hoje a respeito de uma responsabilidade e de um temor que nós precisamos ter em relação aos servos de Deus. Talvez a gente não repare, talvez a gente não dê a importância devida a um simples homem de Deus. Foi o que aconteceu aqui. Samuel morre, Samuel foi sepultado e agora Davi, ele percebe que um homem rico, um homem poderoso, né, da cidade, estava tosquiando as suas ovelhas. O nome desse homem era Nabal. Nabal era esposo de Abigail. E a Bíblia fala que Abigail era uma mulher inteligente
e bonita. Ou seja, Provérbios 31 diz que a mulher sábia, ela edifica a sua casa, mas a tola destrói com a sua própria mão. Então, Abigail era uma mulher sábia, uma mulher temente a Deus. E essa história aqui, Davi, quando sabe que Nabal está tosqueando as suas ovelhas, Davi manda uns rapazes até Nabal para transmitir a seguinte mensagem para ele, né? E Nabal, ele faz pouco caso de Davi. Eu fico pensando quantos de nós não fazemos pouco caso de homens de Deus. Talvez Davi fosse aquele servo de Deus, simples, humilde, mas que tinha uma intimidade tremenda com Deus, que tinha uma vida de devoção tremenda com Deus. E Nabal, ele era um homem arrogante. Percebe-se pelo falar dele. Olha o que acontece, versículo 9, ele fala o seguinte: os rapazes transmitiram essa mensagem a Nabal em nome de Davi e esperaram pela resposta. Quando a gente envia uma mensagem a alguém, logicamente, uma mensagem de natureza não ofensiva, a gente espera uma boa resposta. Mesmo porque os pastores de Davi, quando estavam pastoreando as suas ovelhas, os pastores de Nabal também estavam pastoreando. E por vezes, pela amizade, pelo companheirismo, os pastores de Davi protegeram o rebanho de Nabal. E agora Davi pede um reconhecimento a Nabal para dividir um pouco do seu farnel, né, da sua despensa com os homens de Davi. Porque ele está vivendo um momento de escassez. Eu acho impressionante, eu acho terrível a maneira com que Nabal desdenha de Davi. Versículo 10 diz assim: quem é esse tal de Davi? Ou seja, eu não conheço, não sei de onde não entendo por ninguém, só que Davi era rei já escolhido e ungido por Deus. E nós muitas vezes corremos o risco, quando nós desdenhamos de alguém sem saber da vida dessa pessoa com Deus. Nós julgamos essa pessoa sem conhecê-la, sem saber da sua intimidade com Deus. Foi exatamente isso que Nabal fez. E eu acho interessante a segunda parte, fala o seguinte: perguntou-lhes Nabal, quem esse filho de Jessé pensa que é? Ou seja, será que ele pensa que ele é alguma coisa para mandar uma mensagem para que eu hoje possa dividir com seus homens do alimento dos meus servos? Ele fala assim: hoje em dia há muitos servos que fogem dos seus senhores. Ou seja, ele mesmo pela sua arrogância, sem saber quem era Davi, ele ainda julga que Davi pudesse ser um fugitivo, um escravo fugitivo. Coisa horrível, coisa tremenda, quando a gente não sabe, quando a gente não conhece a pessoa, que a gente vai julgá-la. Talvez Davi, como a Bíblia diz, era um homem simples, era um servo humilde de Deus. Querido, nós precisamos ter muito cuidado quando nós julgamos as pessoas. Nós precisamos ter muito cuidado quando nós nem conhecemos e falamos a respeito da pessoa. Olha o que Nabal diz no versículo 11: devo pegar meu pão, minha água e a carne dos animais que abati para meus tosquiadores e entregar a um bando que vem, não se sabe de onde? Olha que coisa terrível, gente. Certamente Davi, ele era conhecido porque era um homem temente a Deus, era um homem que guerreou contra o gigante Golias, não deixou o povo de Israel ser abatido, mas ele venceu
em nome do Senhor Jesus. E Nabal desdenha, desfaz, com a sua arrogância, com a sua prepotência, ele desfaz só porque Davi manda falar com ele. Abigail, como era uma mulher sábia, ela contornou, porque Davi cirou quando Nabal dá essa resposta e Davi queria vingar-se de Nabal. Davi chega a juntar o seu exército para vingar-se de Nabal. Mas Abigail, ela, de uma forma temente, sábia, ela contorna toda a situação. Para nós terminarmos, versículos 38 diz assim: passados cerca de 10 dias, o Senhor o feriu e ele morreu. Nabal, por desdenhar, por fazer pouco caso do servo de Deus, o Senhor feriu Nabal de morte. Mensagem que fica para nós: vamos ter cuidado quando nós quisermos julgar um servo de Deus sem mesmo conhecê-lo, sem saber da sua vida com Deus, da sua intimidade com Deus. Vamos prestar atenção nisso, para que não venha em nossas vidas mal pior, que nos fira de morte na presença do Senhor. Deus te abençoe nesta manhã. Vamos orar? Ó Deus, eu quero te agradecer pela tua palavra que foi lida. Quero pedir, ó Deus, em nome de Jesus, que essa reflexão venha falar aos nossos corações nesta manhã. Obrigado, Senhor. Abençoe cada um dos nossos irmãos que estão aqui conectados comigo. E essa palavra possa penetrar no seu coração e gerar mudanças para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado por você estar compartilhando conosco dessa mensagem e que você possa compartilhar, dessa reflexão com muitas pessoas, para que elas também possam ser abençoadas em nome de Jesus. Se você ainda não está inscrito nesse canal, se inscreva e ative o sininho das notificações para que você possa receber as nossas reflexões todas as noites. Um grande abraço e fique na paz.